No mês do desarmamento infantil, especialistas alertam para o impacto de armas de brinquedo e jogos violentos no desenvolvimento das crianças. Ouve só a reportagem da Carolina Diniz. Bom dia para você, bom dia a todos. Então, é muito comum a gente ver crianças brincando com algum tipo de armamento, né? Aquelas arminhas de água, arminhas de dardos ali, né? Que joga e gruda, tem tipo uma ventosa. Espadas também, por exemplo, a gente também costuma observar. E a gente veio até a psicóloga Adriana Andrea para entender como que esse tipo de brinquedo pode impactar na saúde mental dessas crianças, no desenvolvimento delas, né, Adriana? Essa brincadeira que parece inofensiva ali com algum tipo de arminha de água, por exemplo, é inofensivo ali naquele momento, mas ele pode ter algum tipo de impacto a longo prazo? Bom dia. Bom dia. Então, tudo depende muito também, principalmente da idade da criança. Então, quanto menor, a criança pode não ter noção de realidade e fantasia. Então, se ela não tem uma habilidade cognitiva e emocional, ela pode usar essas estratégias da brincadeira, de forma da agressividade, para usar no seu dia a dia. Então, e aí quando a gente acaba normalizando. Então, se a criança ela é muito exposta a vídeos, a conteúdos, a jogos, a brinquedos que induzem a questão da agressividade, então a criança ela vai aprender e vai normalizar aquilo. Então, ela pode usar essa normalização no seu dia a dia e aí isso pode causar, sim, impactos no desenvolvimento emocional, nas habilidades sociais da criança, de como ela vai aprender a lidar com as frustrações, com momentos de ansiedade, de frustrações. Então, isso pode ter um impacto lá na frente. Nesse mês de abril, a gente tem o Dia do Desarmamento Infantil, né, que é justamente para evitar o uso desses tipos de brinquedos para as crianças, para não incentivar essa violência. Mas existe alguma forma, vamos supor, pode ser que muitos pais, né, que estejam nos assistindo falem assim, mas eu sempre brinquei de arminha de água, nem por isso eu sou uma pessoa violenta hoje, não sou agressivo. Existe alguma forma de que a criança brinque com esse tipo de brinquedo, de arminha de água, por exemplo, mas consiga separar o que é brincadeira da violência, dessa agressividade? Isso tudo é uma questão de limite, a criança não pode estar o tempo todo exposta a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, a gente não é somente o brinquedo, mas conteúdos agressivos nas redes sociais, videogames. Então, tudo é uma questão de limite, de conversa. Então, a gente pode também alternar, né? Então, uma mudança, uma hora brinca com um joguinho mais lúdico, brinca com os pais, uma questão de um livro, uma atividade de arte, e aí vai fazendo essa alternativa, e não apenas aqueles brinquedos que induzam a questão da agressividade para a criança. Então, o que é ideal? O momento com a família é ideal, um momento de conversa, de diálogo, um momento, por exemplo, um momento em que os pais podem brincar de artes com a criança, passar, orientar, conversar, também pode uma questão de supervisionar o que as crianças estão assistindo, supervisionar como é que as crianças estão lidando e até mesmo supervisionar como a criança está lidando no dia a dia com uma questão de um momento de frustração, no momento onde será que a minha filha tem habilidade, meu filho tem habilidade emocional diante de um coleguinha? Como é que ele está agindo? Opa, ele não está conseguindo ter um controle emocional, está agindo de forma agressiva ou vendo na escola, de repente a professora pode ter na escola, olha, ele está tendo alguns comportamentos agressivos na escola. Então, os pais precisam estar cientes, atentos a esses comportamentos, para justamente dar uma dosada no que fazer, como agir. Podem até fazer brincadeiras com as crianças de troca de brinquedo. Vamos trocar esse brinquedo por um brinquedo mais pedagógico? Lógico que a criança pode resistir naquele primeiro momento, achar que a brincadeira com arma é mais legal, é mais divertida, mas os pais também podem se envolver nessas brincadeiras, então, nos jogos, para que aquilo seja algo prazeroso,
educativo, de aprendizagem, e até mais interessante do que apenas uma brincadeira de arma, né? Lembrando que as crianças, elas não nascem agressivas, elas aprendem a lidar de acordo com o ambiente. Então, até o próprio ambiente familiar, ela vai refletir na questão do seu comportamento agressivo, nas escolhas dos brinquedos, nas escolhas onde os pais estão ali oferecendo esse brinquedo para ela, né? Então, quanto mais habilidade emocional elas vão ter, mais saudáveis e adultos saudáveis e com mais habilidades eles vão se tornar. Muito obrigada, doutora, então, pelas informações. A dica é essa: ficar atento aos sinais, se a criança já apresenta algum indício de agressividade, e fazer essas trocas saudáveis, né? Trocar esse tipo de brinquedo que incita a violência por brinquedos educativos, pedagógicos, também que estimulem ali a criatividade da criança, sem incitar a violência. Volto com você no estúdio.